Graças a Deus. Amém? 3 formas de nos aproximarmos de Deus. Louvar a Deus é uma das formas, não é? Orar ao Senhor também é outra das formas, isso já nós fizemos. E ouvir a palavra de Deus. Deixar que Deus fale connosco através da sua palavra. Graças a Deus. Sua palavra sempre nos abençoa, ela sempre fala connosco. Ela é a palavra de Deus, amém? Independentemente de quem prega, não é? Que nós possamos ouvir a palavra, porque Deus deixou as suas instruções para cada um de nós, amém? Para que nós tivermos luz para os nossos caminhos, nortearmos a nossa vida segundo a sua vontade. Nós não andamos à toa, não é a fé de cada um, fazer que cada um pensa, nós fazemos aquilo que Deus manda, não é? E queremos fazer assim, para sermos bem-sucedidos, para sermos felizes, amém? Porque Deus quer o bem do homem, amém? Por isso Ele deixou a sua palavra para sarar as nossas vidas, para dar vitória, para abençoar. Graças a Deus. Glória a Jesus. Hoje queria falar com os irmãos em Deuteronômio. Vamos abrir Deuteronômio 8:15. Graças a Deus. O livro de Deuteronômio 8:15. Graças a Deus. Eu queria ficar em abaixo, mas pronto, estou cá em cima porque aqui segura melhor a Bíblia. Também não somos mais humildes se ficarmos em abaixo. Humildade é uma coisa que está no nosso coração, quer esteja em cima, quer esteja em baixo. É uma atitude, não é? Graças a Deus. E só temos é que ser humildes porque estamos diante de Deus e diante da sua palavra. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou para ti água da rocha do Seixal. Tem aqui a palavra de Deus. Então, eu pus o título Águas em todo o tempo. E vamos pensar em águas esta noite. Deus, Ele tem boas coisas para os seus filhos. Amém? Ele tem boas coisas. O nosso Deus é um Deus bom. Ele tem prazer em abençoar. Amém? Ele é um Deus generoso. Deu o seu Filho Jesus Cristo inteiramente por nós, não é? Ele é um Deus generoso. Ele é um Deus bom. E o povo hebreu, depois de sair da escravidão do Egito, da opressão da mão de Faraó, não é? Nós sabemos o que é que aconteceu. Em primeiro lugar, ele teve que caminhar pelos desertos. Foi pelo deserto, foi enviado pelo deserto. E se pensarmos um pouco nisso, o deserto é um dos sítios mais terríveis, mais inóspitos que existe. Pouca vida existe no deserto, pouca vida também sobrevive no deserto. É difícil. São calores extremos, frios intensos, falta, por vezes, completa de água. A maior parte das vezes também falta de comida. Ninguém sobrevive muito tempo no deserto. Dizem que talvez 3 dias, 3 dias sem água, com comida mais uns quantos, mas no deserto a vida é difícil. No entanto, o povo de Israel, com mais de 1 milhão de pessoas e animais, não sabe-se bem, mas era um número bastante elevado, andaram 40 anos pelos desertos. 40 anos, até chegarem finalmente a Canaã, a terra prometida. E se pensarmos nisso, temos que ver que Deus é fiel, amém? Como é que um povo com tanta pessoa e animais, mulheres, crianças, caminhou por aqueles desertos tão difíceis durante 40 anos até chegar a Canaã? Deus é fiel. Foi porque Deus é fiel. Nunca faltou, como já temos ouvido, nunca faltou àquele povo a coluna de nuvem de dia para proteger do calor. A nuvem durante o dia estava sempre acima do povo e trazia aquela frescura. E também a coluna de fogo durante a noite para alumiar. Se eles tivessem que caminhar durante a noite, estava claro, não é? Havia uma luz. E também, acredito eu, para afastar as feras, porque o fogo afasta as feras, e no deserto existe feras. Também o calor aquece, não é? E nos desertos é frio à noite. Então aquela coluna de fogo, fiel, contínua, que os guiou também em todo o caminho, segundo a vontade e a direção de Deus, esteve sempre presente. Esteve sempre presente. Nunca falhou. Amém? Também nunca falhou o maná, como nós sabemos.
todos os dias, eles tinham uma previsão certa, até chegar próximos de Canaã, aí deixou de cair. Também as roupas deles, as roupas dos israelitas, não é? E as sandálias, nunca se envelheceram. Eram feitas de Kevlar, um material resistente. 40 anos, nunca envelheceram, nunca se estragaram. É milagre de Deus, providência de Deus. Também diz a Bíblia que os seus pés nunca incharam. Caminharam e os pés não inchavam. Havia uma provisão, havia uma proteção, havia uma bênção que guardou aquele povo durante 40 anos. Também sabemos que as picadas das serpentes venenosas não os matavam. Quando eles eram picados, bastava olhar lá para a serpente levantada no madeiro, aquela serpente de metal, e eles, era o antídoto contra aquele veneno, e eles ficavam vivos. Codornizes caíam no deserto, em grande abundância, para saciar o desejo de comer carne. Deus foi fiel, Ele fez grandes milagres entre o povo. Mas o milagre que eu esta noite quero compartilhar com os irmãos foi o milagre mais impressionante, a água que nunca faltou. E se pensarmos bem, num deserto, não é? Há bocadinho, no deserto, eu estava dizendo que o ser humano não aguenta mais que 3 dias sem água, talvez uma semana, no deserto. Rapidamente é desidratado, rapidamente fica tudo muito complicado e difícil. No entanto, aqueles homens, aquela multidão de seres vivos, eles tiveram grandes quantidades enormes de água que jorravam das rochas abundantes junto ao acampamento. Durante 40 anos, por onde eles passavam, as águas jorravam e eles podiam beber. Não era 1 litro de água, era grandes abundâncias de água para saciar a sede daqueles animais, daquelas pessoas, para lavarem a roupa, não é? Para fazer os seus haveres, coisas que só a água pode fazer. Eles tinham água, sim, água em abundância, porque por onde quer que eles acampavam, dizem que as rochas jorravam água em abundância para eles. E tudo começou em Horeb. Nós sabemos a história, que Deus disse, em Êxodo 17:6, Deus disse a Moisés: eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horeb, e tu ferirás a rocha, e de lá sairá águas, e o povo beberá. Então, em Horeb foi a primeira vez que a rocha foi ferida pelo cajado de Moisés. E a água jorrou, e a partir daí parece que nunca mais terminou de jorrar. Para onde eles passavam, as águas jorravam das rochas. Ficou, dizem os entendidos, ficou o mito entre eles que aquela rocha que foi ferida por Moisés os acompanhava para onde eles passavam e continuava a jorrar água. Né? Foi um mito, uma superstição. Porque, na verdade, aquela rocha não os acompanhou, mas a verdadeira rocha, Jesus Cristo, essa os acompanhou e os abençoou em todo o trajeto, porque Jesus Cristo foi o autor dos milagres lá no deserto. Amém? Vamos ler a 1 Coríntios 10:4. Diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Realmente a pedra espiritual que os seguia, que emanava água, era Cristo. Era Cristo que fazia jorrar água física, não é? Também para eles beberem, para poder perseverar a vida. E esta bênção foi tão boa, tão doce, tão agradável, tão necessária, imprescindível à vida, que o autor do Pentateuco, Moisés, ele deixa registada esta comparação. Deuteronômio 32:13. Ele o fez cavalgar sob as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Mel da rocha, azeite da dura pederneira. Aqui a água, esta metáfora, estas comparações são para vermos uma ideia que aquela água era tão preciosa, não é? Era tão doce como o mel, era como um azeite valioso, não é? E jorrava da dura pederneira. A pederneira é uma pedra duríssima, uma pedra que usavam para afiar as ferramentas, uma pedra que produzia faísca, uma pedra duríssima. E diz que saía azeite da dura pederneira e mel da rocha. Isto tem um significado para nós. É que nós também passamos pelo deserto. E esta vida, este mundo parece muito feliz, mas é um deserto de secura extrema. E este mundo seca a nossa vida. Amém? Nós que estamos de passagem para o céu, não é? Somos a igreja do Senhor.
temos que passar por este deserto, antes de chegarmos à nossa Canaã celestial, antes de chegarmos ao céu, não é? Antes de chegar o dia da nossa subida. E este deserto é alguma coisa difícil, amém, que combate contra nós, que tira toda, tenta sugar a nossa energia, a nossa força. Por isso nós precisamos alimentar, nós precisamos das abundâncias da água da sua presença, amém? O que preservou a vida dos israelitas foi a água. E nesta caminhada que nós temos de cristãos, nós temos que dar valor à água, porque a água vai saciar a nossa sede, vai dar força a cada um de nós, vai dar o vigor necessário para chegarmos até o fim. Amém? Nós precisamos disso. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Por isso estou falando a palavra. Não falo para os irmãos, eu falo para mim, porque eu tenho que viver mais aquilo que a palavra me chama a atenção para eu viver. Porque se eu não fazer isso, se eu não dar atenção à água, se eu não saciar a minha sede espiritual, se eu não dar lugar ao Espírito Santo, porque está a falar da pessoa, do Espírito Santo, não é? A cada dia, o que acontece? Vou andar faminto, vamos andar fracos, sedentos, vamos andar lamentando, murmurando, falhando o alvo continuamente, amém? Vamos ficar fracos, apesar de termos crentes, até podemos chegar ao céu, mas vai ser difícil, porque este mundo não é fácil, amém? É difícil para o cristão caminhar, amém? Caminhar em vitória, mas Deus quer a nossa vitória e a nossa força é Jesus Cristo. Ele é que nos dá a força necessária para nós podermos caminhar como Ele quer. Amém? Eu quero caminhar como Deus quer. Eu quero realmente saciar a sede da minha alma, saciar a sede, porque Deus dá-me um manancial. Vejam, o povo de Israel caminhava e diz que aquela roupa, tinham eles, havia água para onde quer que eles andassem. Então, o que significa que todo o percurso da nossa vida, nós temos água a jorrar. Temos a água do Espírito Santo. Temos a água que Jesus dá a cada um de nós para saciarmos a nossa sede. Só andamos sedentos, só andamos vazios, só andamos fracos, amém? Se não darmos atenção, se não bebermos, amém? Porque Jesus Cristo nos acompanha a cada dia. Vamos para o trabalho, Ele está connosco. Vamos à igreja, Ele está connosco. Saímos daqui, Ele está connosco. Na nossa casa está connosco. No meio dos nossos problemas, Ele está connosco. No deserto, Ele está connosco. Pronto para saciar a nossa sede. E se cada um de nós tiver interesse em Jesus Cristo, beber dessa água, vai andar satisfeito, vai andar nutrido, vai andar como Deus deseja que andemos. Amém? Alma e espírito. Isaías 58:11 diz assim: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos. E serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Nós sabemos que o manancial das águas vivas é Jesus Cristo. Amém? E Jesus Cristo, aqui o profeta Isaías diz que o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. No lugar seco deste mundo, Jesus Cristo quer fartar a nossa alma. A nossa alma precisa da presença do Espírito Santo para viver, para ficar satisfeita. Amém? Podemos ter muita coisa bonita, não é? Pode parecer tudo muito belo, mas só a presença de Deus no nosso coração é que sacia verdadeiramente. Amém? Eu costumo dizer que tudo é bom, mas a presença de Deus é melhor. Amém? Fartará a tua alma. E não só a alma, fortificará os teus ossos. A presença de Deus é benéfica até para o nosso corpo, para fortalecer os nossos ossos, dar saúde ao nosso corpo, dar vigor ao nosso corpo. Amém? Até na velhice, né? O Senhor continua a dar vigor. A presença de Deus regenera a nossa vida, fortalece, renova. Deus quer assim, que seja assim. E serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Jardim regado. É tão bonito um jardim regado. As flores, tudo viçoso, tudo verdinho, porque tem água. E a nossa vida, como é que ela está? Viçosa, florida, estamos alegres, estamos bem nutridos com a presença da água, ou não é bem assim? As pessoas precisam de ver em nós um jardim regado, precisam de ver em nós a bênção do Senhor, amém? E nós precisamos que esta água nunca falte na nossa vida para assim acontecer, graças a Deus. Corpo e alma abençoados com saúde. E também o espírito, o nosso espírito. Juízes 15:18, diz assim a palavra do Senhor. Sansão foi alguém que foi-lhe dado dons. Ele tinha o dom da força. Amém?
Ele tinha o dom da força. E ele usou esse dom. Fez muitas asneiras, mas também serviu a Deus frente aos filisteus, fazendo a vontade de Deus, não é? E diz aqui que Sansão feriu mil filisteus com uma queijada de jumento. Depois disso acontecer, ele teve sede. E diz o versículo 18: e como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Lei e saiu dela água e bebeu, e o espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do clama, o qual está em Lei até o dia de hoje. Então Sansão, ele ficou cansado, ele ficou com sede e ficou em dificuldades. E uma coisa ele fez, ele clamou ao Senhor por água, porque tinha sede. Ele clamou ao Senhor por água. Não é? Esta é a lição para nós. Se temos sede, vamos pedir a Deus que batize com o Espírito Santo. Se temos sede, vamos pedir a Deus que renove as nossas forças, amém? Que renove o seu Espírito em nós, que nos encha de força, que nos encha desta água. E Deus faz aquilo que só Deus pode fazer. E vejam que Deus feriu aquela caverna, feriu aquela rocha, e diz que dela saiu água e bebeu. E o seu Espírito tornou e reviveu. O seu Espírito tornou e reviveu. Porque o nosso Espírito precisa da presença de Deus também. Alma, corpo e Espírito precisam da presença do Espírito Santo, da presença da água para ter vida. Amém? Graças a Deus. Não é só servir a Deus. Não é só até usar os dons. Nós precisamos em todo o tempo que o Espírito Santo esteja renovando cada um de nós. Amém? Cada um de nós. Porque se nós ficamos cansados, senão vai ficar tudo muito difícil, apesar de estarmos a batalhar as batalhas do Senhor. Amém? Que o Senhor possa avivar cada um de nós, avivar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Agora fica a pergunta, não quero demorar muito, mas diz assim, a minha pergunta, como buscar água? E eu encontro que na palavra do Senhor é Números, capítulo 21, 16. O livro de Números, capítulo 21, 16. Diz assim a palavra de Deus, e dali partiram para Beer, e este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés, ajunte o povo e lhe darei água. Então a primeira coisa que eu aprendo pela palavra é que o Senhor disse a Moisés, isto no deserto, não é? Ajunte o povo e lhe darei água. Nós podemos buscar a presença de Deus nas nossas casas individualmente, mas juntos é melhor, amém? Porque este é o molde divino, foi juntos que a igreja recebeu o batismo no Espírito Santo no dia de Pentecostes. É juntos hoje, quando nos reunimos a buscar ao Senhor, que o Senhor quer dar água, que o Senhor quer derramar o seu Espírito, amém? A bênção vai ser maior. É junto o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico, sobe água do poço, e vós cantai dele. Tu, poço, que cavar os príncipes, que escavar os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões, e do deserto partiram para Mataná. Então, a primeira coisa é juntos buscar a presença da água. Amém? Porquê que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque estavam no deserto. Eles sentiram como era importante a água. Se nós sentirmos que estamos no deserto e que o Espírito Santo é importante, a sua presença é importante, nós vamos dedicar a nossa força a buscá-lo juntos. Amém? Se não lhe darmos importância, se acharmos que não é preciso tanto assim, nós não vamos buscar, nós não vamos cavar o poço, mas eles fizeram isso. E quando fizeram, eles cantavam ao mesmo tempo, sobe a água do poço, não é? Eles iam tirando as pedras, iam tirando o entulho, iam cavando, porque é o entulho que impede a água de subir. Porquê é que nós não estamos cheios do Espírito Santo? Porque há entulho, há pedras. E essas pedras somos nós que temos que tirar. Amém? E nós temos que tirar essas pedras na medida que ouvimos a palavra do Senhor. Aqui diz que o poço que escavar os nobres e o legislador. A palavra de Deus, quando é pregada, quando é ensinada, não é? Ela nos ajuda a mostrar onde é que está o erro, onde é que está o engano. O que é que nós devemos fazer para que a água possa começar a jorrar do nosso interior.
Então, ouvir a palavra de Deus, ir tirando as pedras, ir tirando todo o empecilho, todo o impedimento para que a água possa subir na nossa vida. Não é que não esteja, mas Deus quer encher completamente, a transbordar cada um de nós. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso, para a glória do Senhor. Amém? Do poço que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo e o legislador. E diz que com os seus bordões eles cavaram. Significa que todos se empenharam naquela tarefa. Então aquela tarefa não é só para os crentes, não é, todos são crentes, não é? Mas não é só, é para todos, é para os líderes, é para os príncipes, é para os que ensinam, todos juntos devemos buscar a presença de Deus com empenho. Eles usavam os bordões, o cajado que tinham, para ir cavando, para ir ajudando, para ir desempenhando aquela tarefa. Se todos juntos nos empenharmos a buscar a presença de Deus, a água vai subir. E eles tinham que dizer para o poço, sobe água. Sobe água. E porquê que tinham que dizer para o povo? Porque quem faz a água subir é Jesus Cristo. Amém? É dele que vem a água. Em Números 28, há uma palavra que depois, mais tarde, Deus disse a Moisés, e falai à rocha, e dará a sua água, assim lhes tirará água da rocha. Falar à rocha. Por isso eles cantavam lá para o poço, sobe água, sobe água. E nós devemos pedir ao Senhor que nos encha com o seu Espírito. Amém? Devemos pedir por palavras, devemos tirar as pedras, fazer a nossa parte, mas também pedir ao Senhor para encher a nossa vida. Eu já não ouço orações assim, isso incomoda-me. Nós devemos pedir com zelo, com sede. Amém? Porque essa é a solução. Sabem porquê? Porque quando... Eu acho que temos que pedir perdão a Deus. Eu tenho que pedir perdão a Deus, porque os anos que eu já tenho de crente, eu já devia estar cheio de água. Eu já devia estar a transbordar para os outros. E nem sempre é assim. Vaza, enche, temos uma medida, mas custa encher. Porquê custa encher? Porque muitas vezes há rachaduras. Diz que, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Rote, né? Vamos a um culto, somos renovados. No culto seguinte já estamos vazios. Não retemos a água. Mas o Senhor quer que guardemos a água, que a nossa vida vai aumentando, o nível vai aumentando, a presença de Deus vai aumentando, amém? Vai subindo até transbordar. Porque quando isso começa a acontecer dentro da igreja, os que estão ao redor, sedentos, eles vão vir. Eu vi no outro dia um vídeo que alguém fez assim mete uma cova e encheu aquilo com água no meio de uma floresta. E os animais selvagens de todo o tipo, eles começaram a vir, começaram a beber, atraídos pela água. Assim é a igreja em Portimão, assim é a nossa vida. Se buscarmos a água e se houver a sua presença real, manifesta em cada um de nós, os sedentos vão vir. Porque a presença da água atrai os sedentos. Amém? Atrai os sedentos. Aumentar o nível, isso é importante. Jesus respondeu e disse à mulher samaritana, se tu conheceras o dom de Deus e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Água viva. Então Deus quer que nos dar água viva. Para isso precisamos pedir. Porque se não pedirmos também não recebemos, não é? E isso é uma grande necessidade. Que possamos sentir essa necessidade. Amém? Porque a Bíblia diz em João 4,11, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O poço precisa de jorrar na nossa vida. Não é uma cisterna parece, mas não é. Porque tem água lá dentro, tem aparência, mas não é poço. E Deus quer os moldes bíblicos. Os moldes bíblicos é um poço cheio de água. E a água precisa ir subindo na nossa vida. Não é de uma vez só, porque subir de uma vez só, nós não vamos reter a água. Se Deus manda um avivamento sobre a igreja, nós não vamos conseguir reter aquela, porque não estamos habituados à presença. Então ela tem que ir subindo, amolecendo o nosso coração, para quando Deus enviar uma medida maior, possamos reter tudo. Amém? Porque possamos ser eficazes, guardar a água que o Senhor nos quer dar. Amém? Água é alguma coisa que não deve... ontem bebi, hoje já não preciso, não é? Não, precisam aquilo que bebemos ontem, mas hoje é necessário sermos cheios da presença de Deus. Ontem fomos, hoje é preciso também sermos cheios da presença de Deus. Amém? Há pessoas que morreram sabendo que havia água, não é? No deserto, e iam a caminho dela, mas antes de chegar ao pé da água morreram. Não chegaram lá.
Uma coisa é saber, outra coisa é beber. E nós não precisamos só de saber que o Espírito Santo é bom. Nós não precisamos só de saber que podemos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos beber do Espírito Santo. Precisamos ter uma autêntica vida cristã. Sermos saciados com a presença de Deus. É isso que o Senhor quer. Falamos que Jesus é importante e é. Falamos que realmente Ele veio. E a palavra do Senhor diz que um soldado furou o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. Sangue para perdão dos nossos pecados e nós aplicamos o sangue pela fé à nossa vida. Quando falhamos, Senhor, perdoa, purifica. Não é? E o Senhor assim faz e devemos fazer assim continuamente, aplicando o sangue pela fé à nossa vida. E a água? Também saiu água. Saiu água, jorrou água aqui do lado do Senhor Jesus. Essa água também deve ser aplicada continuamente para saciar a nossa sede. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Espero que tenha despertado a sede nos irmãos. Porque nós precisamos. Porque nós precisamos. Se queremos ser eficazes, não é com os métodos. Agora tenho uma cisterna muito bonita, parece, mas não tem água lá dentro. O que vai funcionar em tudo o que fazemos é a presença do Senhor na nossa vida. Amém? E se pedirmos, se falarmos à rocha, ainda que seja duríssima, mas ela vai jorrar água para nós. Ela vai jorrar água para nós, porque a rocha já foi ferida uma vez, agora não precisamos mais feri-la, não é por força nem por violência, basta falar à rocha e ela vai dar a sua água. Vamos pedir e vamos receber. Amém? Que o Senhor quer um povo satisfeito, um povo abençoado, um povo cheio da sua presença. Graças a Deus. É a palavra do Senhor. Os irmãos querem isso? Amém? Eu quero. Eu vou beber aqui um bocadinho de água, eu estou com sede. Então vamos ficar em pé, graças a Deus. Cada um tem que fazer a sua parte. Os pastores têm que fazer a sua parte. Os que ensinam a palavra têm que fazer a sua parte. Cada um que serve a Deus tem que fazer a sua parte. Juntos, remando à procura da água, falando à rocha, ela vai jorrar. Ela vai jorrar. E quando ela jorra, é abundante. Vai-se fazer uma fonte que salte para a vida eterna. O Senhor quer abençoar ricamente a nossa vida. E a nossa vida é a presença de Deus. Amém? A presença de Deus vale mais que os dons. A presença de Deus vale mais que o dinheiro. A presença de Deus vale mais que os números. A presença de Deus vale mais que qualquer outro sucesso que possamos ter nesta vida ou até dentro da igreja. A presença de Deus deve ser tudo para nós. Amém? E quando nós almejarmos a presença do Senhor e o buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrar os rios de água viva que vão brotar do nosso interior. E quando isso acontece, a nossa sede vai ser saciada. A nossa vida vai valer a pena viver. Porque apesar de estarmos a passar pelo deserto, nós estamos cheios do Espírito Santo. Estamos cheios da presença do Senhor. E já não nada mais importa, porque o Senhor vai cuidar de nós. Amém? E vai trazer abundância também para os outros. Eu quero jurar para os outros. Eu quero ser abençoado, mas também quero abençoar os outros. Amém? E por isso preciso receber. Por isso eu preciso buscar. E os irmãos também precisam buscar juntamente comigo. Amém? Para juntos podermos, assim, alcançar aquilo que o Senhor quer. Amém? Graças a Deus, quando houver jejum na igreja, vamos jejuar, vamos clamar a Deus. Deus, enche a tua igreja, enche a minha vida, enche-me a transbordar, Senhor, porque eu quero ser bênção para os outros. Eu nada tenho para dar aos outros, ó Senhor, mas se tu pôres em mim, eu vou dar, eu vou ter, eu vou ser um jardim regado, um jardim florido, alguém que vai abençoar os outros, alguém que vai abençoar este mundo. Amém? Vamos clamar ao Senhor juntos, vamos tirar as pedras, vamos tapar as rachaduras, vamos fazer a nossa parte, amém? Dar condições para não perdermos a bênção. Tantas vezes o Senhor tem abençoado, mas desta vez vai aumentar, porque a água continua a jorrar continuamente. É assim? É isso. A rocha os seguia em todo o lado. O Senhor Jesus está aqui connosco. Graças a Deus. Os irmãos têm pedido o batismo com o Espírito Santo, continuem a pedir. O Senhor vai batizar. Os irmãos que já foram renovados uma vez, continuem a pedir renovação e vão falar línguas, e vão ser cheios, e vão receber mais graça, vão receber mais bênção, vão receber mais direção, mais ânimo, mais força, porque a água traz vitalidade, amém? E nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos da presença de Deus, amém? E está vindo uma nuvem, uma chuvada. Eu acredito que Deus quer enviar algo grande para a nossa vida, mas para isso temos que ir nos habituando à presença de Deus, temos que ir deixando o nível aumentar, temos
que ir pedindo mais e mais, ter interesse nas coisas do Senhor, amém? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus pelo qual estás selados. E muitas vezes o entristeçamos porque não lhe damos atenção, amém? Mas nós vamos dar toda a atenção a Jesus Cristo, toda a atenção ao nosso Deus, amém? E Ele vai nos encher, Ele vai nos enriquecer com aquilo que é dele. Ele próprio é a nossa bênção. Ele tem tudo para nós, amém? Graças a Deus. Uns momentos, vamos orar ao Senhor. Os irmãos sintam-se livres para orar ao Senhor em línguas, para orar ao Senhor na vossa língua, amém? Para assim adorarmos a Deus. Vamos ter liberdade, amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Uns momentos. Oh, Senhor, estamos na Tua presença. Estamos na Tua presença. Na Tua presença há abundância de alegrias, Senhor. O nosso coração tantas vezes é entristecido pelo inferno, tantas vezes é entristecido pela escassez, tantas vezes é maltratado, ó Senhor. A nossa alma precisa da presença do Espírito Santo. Oh, o nosso espírito precisa de sentir a Tua presença. O nosso corpo precisa sentir a Tua presença. Nós precisamos, Senhor, ser saciados a nossa sede, porque Tu nos amas, Tu queres o nosso bem e nós temos um recurso, nós temos a rocha que brota água. Cada vez que nós pedirmos, cada vez que nós tivermos sede, ela quer saciar o nosso interior. Oh, meu Deus, abençoa cada um de nós, que a Tua palavra, Senhor, ela possa se acampar no nosso coração, que Tu possas, Senhor, oh Pai, falar connosco no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vamos buscar a Deus nos momentos. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Falai à rocha e ela dará água. Falai à rocha e ela dará água. Enche, Senhor, o nosso poço. Enche, Senhor, com mais da Tua presença. Enche, Senhor, com mais do Teu poder, com mais da Tua graça, Senhor. Que as águas vivas possam brotar, ó Deus, e fluir livremente, Senhor, em cada um de nós. Vem abençoar esta noite as nossas vidas. Vem abençoar esta noite, Senhor, cada filhinho Teu. Torna-o forte, meu Deus, em Ti. Sansão era forte, mas ele ia perecendo porque faltava água. A nossa força está em Ti, Senhor. O nosso vigor está na Tua presença, ó Deus. Nós em Ti somos mais do que vencedores, ó Pai. Abençoa, abençoa, Senhor. Abençoa no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Se algum irmão quer receber o batismo com o Espírito Santo, quer ser renovado e quer dar um passo de fé e vir aqui à frente, pode vir. Está aqui pastores, hein? Vamos orar uns pelos outros. Eu acho que a igreja não é um espetáculo, não é, vamos ver quem é que prega melhor. A igreja é o corpo de Cristo, não é? Nós estamos aqui para nos abençoar uns aos outros. Nós estamos aqui para nos enriquecermos uns aos outros. Amém? Se alguém prega a palavra, é para edificar a igreja. É para dar aquilo que tem recebido. Amém? E nós devemos dar uns aos outros o que temos recebido. Amém? Graças a Deus. Então, se algum irmão precisa de uma oração, pode vir cá à frente e nós vamos orar. Amém? Graças a Deus. 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 Glória a Jesus, graças a Deus. O nosso irmão José, mas alguém, se quiser vir, pode vir. Graças a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Então nós vamos orar pelo nosso irmão José. E os irmãos, faz favor, deem as mãos uns aos outros. Orem uns pelos outros, amém? Orem, abençoem o irmão que está ao lado. Se o irmão tem uma medida maior do Espírito do Senhor, passe para o irmão, peça ao Senhor que o encha com o seu Espírito, amém? Vamos nos abençoar uns aos outros, vamos cavar, amém? Vamos deixar que o Senhor faça uma grande obra na nossa vida, amém? Porque nós não precisamos,
Não podemos continuar sedentes, vazios. Nós precisamos da bênção de Deus, da bênção do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa as nossas vidas com fogo e com água, meu Deus. Com a Tua presença, Senhor. Derrama água viva nos nossos corações. Derrama água viva sobre a Tua igreja. Derrama o poder do alto sobre a nossa vida, Senhor. Porque nós precisamos de Ti, ó Deus, para dar fruto e fruto com abundância. Nós precisamos do enchimento do Teu Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, até transbordar. Enche a nossa vida para a Tua glória, ó Deus. Enche a nossa vida com a Tua presença, meu Senhor. Renova as forças de cada amado irmão, ó Pai. Renova as forças no nome do Teu Filho Jesus. No nome do Teu Filho Jesus. Porque Tu és o manancial das águas vivas. Tu és aquele que brota e não tem limites. Em nome de Jesus, que esta noite uma porção maior do Espírito possa correr no nosso interior, possa aumentar o nível da presença de Deus, da presença de Deus. Aleluia, 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 graças a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus.